Muito boa noite. Sou o Thiago e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso Evangelho, tá bom? Antes da gente começar, propriamente dito, eu vou dar uma mensagem do livro Dias Melhores, de Carlos Bacelli e Irmão José. A mensagem Questão de Interpretação. Se erraste, reconsidera e tome a iniciativa da reparação. Se caíste, convence-te de que não caíste para ficar no chão. Se choras, não acredites que tenhas lágrimas a fim de chorares para sempre. Se fracassastes, é sinal de que a luta está apenas começando. Se te sentes ofendido, é que ainda não aprendestes a perdoar o suficiente. Se sofreste algum prejuízo econômico, resume as tuas necessidades. Se és vítima de injustiça, jamais ouvides quanto isso deve doer nos outros. Se caluniastes, lavraste sentença condenatória contra ti. Se cedeste à tentação, atenta enquanto és frágil. Se fosses traído, por certo, não amastes o bastante. Se experimentas ingratidão, é porque não auxiliaste com o desprendimento devido. Se apenas coisas ruins te acontecem, pode ser, de tua parte, uma questão de interpretação. Vamos então, nesse instante, fechando nossos olhos materiais, nos desligando das tribulações do dia, esquecendo dos nossos problemas, voltando nosso coração e nosso pensamento inteiramente a Deus, a Jesus e toda a equipe espiritual que se faz presente em cada cada uma das casas, dos locais de trabalho, enfim, nos locais onde esse Evangelho está sendo transmitido, entre nós encarnados, entre os desencarnados também. Permite-nos, Pai, passar uma mensagem do Evangelho e que ela possa ser levada também às colônias de estudo, de socorro, e que sirvam para também para nosso aprendizado. Que possamos interiorizar em nossas vidas, no nosso dia a dia, as lições que vamos todos aprender juntos agora. E assim, com os nossos pensamentos e nossos sentimentos elevados, no ideal do nosso Mestre, damos início dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, porque só teu reino, poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu me chamo Tiago, eu sou voluntário da casa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho de hoje. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Esse capítulo ele é bem ligado ao capítulo 8. E eu vou falar um pouquinho dele também, tá? Fazer uma ligação com o capítulo 8 também. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as injúrias e violências, as instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência, a resignação e também sobre a cólera. Vou começar o Evangelho lendo um trechinho do início dos primeiros 3 itens desse capítulo.
E ele vem falar para a gente assim. Item 1, sobre as injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também em São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes porque foi dito aos antigos: não matareis. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Também em São Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Quando Jesus nos traz essa mensagem, ele deixa bem claro que todos nós somos passíveis de morarmos em melhores moradas, né? A casa do meu pai tem muitas moradas. Então, todos nós temos capacidade de irmos para o céu ou de morarmos em uma morada melhor do que a gente está hoje. Depende de nós, apenas de nós, né? De mais ninguém, porque nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio. E o que a gente está fazendo com esse livre-arbítrio? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Jesus trouxe para a gente uma das leis sobre não matarás nesse trechinho. Só que o não matarás, muitas vezes a gente pensa que é só matar, e propriamente dito, né? Materialmente falando, mas a gente esquece que o nosso pensamento, a nossa energia, ela se propaga, né? E aquele sentimento negativo que a gente manda muitas vezes, né? Quando a gente tem o orgulho ferido, quando a gente é testado, vamos dizer assim, a gente emite aquela injúria, aquela violência sentimental, né? Nem sempre por palavras, nem sempre por ações, mas o sentimento. E o sentimento é o quê? Energia, que vai se propagar pelo espaço. E a gente acaba, de repente, mandando isso para alguém. Será que a gente não está matando essa pessoa? Pior, será que nós não estamos matando a nós mesmos por conta de todo esse sentimento negativo, matando as nossas células, né? Será que nosso corpo ele não está sentindo todo essa carga negativa que a gente está emanando naqueles momentos de fúria, né? Naqueles momentos que nós estamos encolerizados? A gente tem que parar e pensar sobre isso também, né? Deus, quando o Evangelho nos traz essa máxima que bem-aventurados são aqueles brandos e pacíficos, ou seja, quem são os brandos? Quem são os pacíficos? Vejamos bem, a palavra é pacíficos e não passivos. A doutrina espírita, ela nos mostra, né, ela nos ensina a sermos, passarmos tudo pelo crivo da razão, né, sermos racionais. Então, mas a gente precisa ser pacíficos, ou seja, trabalhar a paciência, né, trabalhar todo o sentimento afável, todo o sentimento de doçura, de brandura, né? Assim como Jesus fez muito bem, né? Nos exemplificou muito bem. Ele também teve seus testes, né? Ele também foi testado. E quais eram as reações de Jesus? Ele ficava encolerizado? Ele ficava raivoso? Muito pelo contrário. Ele nos mostrou em exemplos práticos a paciência, o amor, a doçura.
né? Principalmente nos últimos instantes, né? Onde ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, naquele momento que ele estava sentindo muita dor física, por toda a violência física que ele estava sofrendo, e mesmo assim ele não se deixou levar pelos sentimentos negativos. Muito pelo contrário. Então, que a gente sempre realmente consiga também colocar isso em prática naqueles momentos que a gente vai ter os nossos testes, né? Seja na nossa casa, com o nosso vizinho, no nosso trabalho, que a gente consiga ser pacientes, que a gente consiga ser brandos, que a gente consiga ser pacíficos. E a ligação que eu comentei que eu ia fazer em relação ao capítulo 8 é que lá Jesus diz também: Deixai vir a mim as criancinhas. E quem são as criancinhas? São as crianças, né? Pessoas com 8 anos de idade, até 8 anos de idade? Claro que não. Somos todos nós. Mas o que ele quer dizer com isso é que a criança, ela não tem aquela fúria negativa que nós adultos, infelizmente, cultivamos, né? Parece que a raiva, o ódio, a amargura, a angústia é tudo parece que é tudo de adulto, né? Porque as crianças às vezes têm alguma briguinha ali, mas já estão de bem daqui a pouco. Mas e nós adultos? A gente gosta de alimentar o ódio, o rancor, a amargura, a angústia, a gente gosta de, de alimentar todo esse sentimento, né? Então, quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, somos todos nós com sentimentos de criança, né? A inocência, a obediência, todo aquele sentimento positivo, né? E não os sentimentos negativos que nós adultos cultivamos. Então, que a gente consiga realmente não se encolerizar, não alimentar o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa todo sentimento negativo, né? Que é contra a lei do amor, primeiramente, é contra todas as leis e os exemplos de Jesus e também é contra o que a doutrina espírita nos coloca, nos mostra, né? Que a gente consiga trabalhar todo o sentimento positivo, porque se nós somos imagem e semelhança divina, todas as virtudes divinas nós temos dentro de nós. Quando a gente pede para Deus, por exemplo, Deus, dai-me paciência, Ele não vai me dar paciência, porque a paciência já existe dentro de nós. A partir do momento que nós somos imagem e semelhança, nós já temos, nós somos semelhantes, somos iguais. Mas ele vai nos dar uma situação para a gente trabalhar essa paciência, para a gente demonstrar essa paciência, né? O que Jesus fez, o que aconteceu com Jesus, foram situações em que ele demonstrou para nós os exemplos. Então, a gente tem que pensar que nós somos privilegiados, porque Jesus mostrou na prática tudo o que ele pregava, tudo o que a lei divina nos traz, né, nos ensina. Então, que a gente realmente consiga trabalhar a paciência no momento que tivermos que ser pacientes. Que a gente consiga trabalhar a obediência, a resignação nos momentos que nós tivermos que ser obedientes e resignados, né? Sempre confiando nos planos divinos. Muitas vezes os nossos planos são, vamos dizer, modificados porque, na verdade, aquilo não era para gente. Mas nós queremos, nós pedimos, né? Se a gente não consegue, muitas vezes a gente não a gente não se resigna, né? A gente não é obediente aos planos divinos. E a gente acaba alimentando aqueles sentimentos de descrença, muitas vezes fracasso, enfim, a gente fica ingratos, né? Porque a gente quer que os nossos planos sejam da nossa forma, né? Então que a gente consiga realmente
trabalhar todos esses sentimentos positivos, esses exemplos positivos que Jesus nos trouxe. E nesse capítulo ainda, ele vem falar também para a gente sobre a questão da cólera, né? Cólera, que é um sentimento muito, muito forte, é bem próximo a ódio, raiva, rancor, né? Muitas vezes a gente vê que algumas pessoas não têm certas mobilidades, né? Enfim, cada um tem uma história por trás da encarnação, né? Mas tudo acontece pela providência divina, né? No capítulo 8 também, Jesus nos traz que se sua mão, né, se a nossa mão é motivo de escândalo, arrancai-a. É preferível que não tenhais uma mão do que use-a indevidamente para agredir alguém, para matar alguém, enfim. Então que a gente não alimente a cólera, né? A gente também não guarde os sentimentos, porque não adianta nada a gente ter o sentimento, não agir, mas a gente guardar aquele sentimento negativo dentro da gente e fica acumulando, 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 até que uma hora o corpo explode, vamos dizer assim, né? A gente se explode de raiva, a gente se explode de ódio, de rancor, todo sentimento negativo. Então, que a gente faça o seguinte, eu fiz um teste uma vez e deu certo. Naquele momento em que alguma coisa aconteceu e eu fiquei com raiva, com ódio, de repente, o que eu faço? Eu tomo um gole de água, deixo na boca, eu não engulo. Eu concentro ali toda essa energia negativa, todo aquele sentimento negativo na água. Porque, afinal, a água tem minérios, né? Então, ela também tem energia. E depois eu cuspo aquela água. Por quê? Para que leve embora todo aquele sentimento negativo, né? Então, é um teste que eu fiz uma vez e deu muito certo. E eu recomendo que vocês também façam. Por quê? Porque concentrando a minha mente a depositar naquela água que está na minha boca tudo aquilo de negativo e colocando para fora, eu não estou ingerindo no meu organismo, né? Então, eu canalizei tudo aquilo de ruim para aquela água e peço que a própria água leve embora, né? Então, é um, é um teste que eu fiz, uma sacadinha que eu fiz e deu muito certo. Então, que a gente consiga realmente colocar em prática todos os ensinamentos divinos, todos os exemplos que Jesus nos trouxe, e que a gente sempre lembre que como Jesus agiria em determinada situação, em determinado momento, em determinado desafio. Né? Nós todos estamos passando muitos desafios. Fazer essa live também é um desafio. Ter evangelho online é um desafio. Mas que a gente aprenda com isso. Né? Que a gente seja obediente, que a gente tenha resignação e entenda o momento que a gente está vivendo, né? Com todas essas crises na saúde, na economia, enfim, que a gente consiga realmente passar por esse momento e sairmos mais fortes do que a gente entrou, né? Mais fortes, materialmente falando, ou seja, com nossa saúde, né? E espiritualmente também falando na saúde espiritual, que a gente trabalhe a paciência, que a gente trabalhe a obediência, a resignação, a doçura, que a gente seja brando e que a gente seja pacífico. Então, espero que nesse evangelho de hoje a gente consiga realmente colocar tudo em prática e que eu tenha conseguido passar essa mensagem de forma clara para vocês e para mim também, tanto para os nossos irmãos materiais, né, encarnados e com os desencarnados também, tá bom? Então, que Jesus abençoe a todos, que tenhamos uma ótima semana, que sejamos brandos e pacíficos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos
com toda essa equipe espiritual que nos acompanha nesse Evangelho, que essas palavras possam ser levadas às colônias de estudo, que nossos irmãos espirituais possam sair esclarecidos, que nós possamos sair mais esclarecidos, que consigamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos no dia de hoje. E acima de tudo, Pai, pedimos sua proteção, sua bênção, e agradecemos por mais um dia encarnado, que possamos, ao deitar, ao irmos para o trabalho, sermos acompanhados pelo nosso mentor, nos trazendo proteção, nos intuindo, para caso aconteça de esquecermos dos ensinos do Mestre. Que possamos ser orientados, intuídos e instruídos por todo o sentimento, por todo o ensinamento de Jesus. E assim, agradecidos que estamos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Pai, as nossas ofensas, na mesma medida em que perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque só teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa semana a todos, obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Tchau, tchau.